Ele acabou infelizmente falecendo, acabou infelizmente morrendo após uma árvore cair em sua cabeça. Essa notícia, pessoal, simplesmente terrível, simplesmente devastadora, acaba de ser confirmada e transforma o dia de hoje em um dia de dor e de luto. A família está em choque com esse acontecimento. Eu já te conto detalhes. Também temos notícias de Sônia Abrão, apresentadora, comunicadora, respeitada e querida da Rede TV. Ela faz um fortíssimo desabafo e eu já te conto mais detalhes. Também, pessoal, chega outra informação, chega outra notícia que atinge Eduardo Costa, cantor sertanejo bastante conhecido, bastante respeitado no mundo sertanejo. Chega agora esta informação envolvendo ele e eu já te trago todos os detalhes. Essa e outras informações você confere neste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Pedro Bial compartilhou um relato pessoal ao lembrar da morte de sua mãe, a psicanalista Suzane Bial, que faleceu em junho aos 101 anos. O apresentador contou que ela já demonstrava vontade de partir e vivia um período sem prazer ou qualidade de vida. Por causa disso, a família chegou a considerar a possibilidade de um suicídio assistido na Suíça, onde o procedimento é permitido. Bial afirmou em entrevista ao jornal O Globo que buscava uma forma de reduzir o sofrimento dela. O jornalista, pessoal, explicou que a família procurou alternativas por entender que Suzane atravessava uma fase muito difícil. Ele comentou que o Brasil ainda não avançou em legislação sobre a morte assistida, enquanto outros países, inclusive na América do Sul, já discutem o tema com mais profundidade. Para ele, essa falta de opções faz surgir reflexões importantes sobre o envelhecimento e os limites dos cuidados médicos atuais. Durante a conversa, Bial revelou que a própria mãe expressou claramente o desejo de morrer. Segundo o apresentador, a ideia de levá-la para a Suíça chegou a ser cogitada, mas não foi adiante. A família então decidiu apostar em cuidados paliativos, buscando garantir conforto e dignidade nos últimos momentos de Suzane, evitando intervenções que pudessem prolongar o seu sofrimento. Mesmo recebendo cuidados finais, Suzane resistiu a situações graves, como uma pneumonia, surpreendendo os médicos e a família. A experiência levou Bial a refletir sobre a forma como cada pessoa encara a própria morte. Ele comentou que chega um momento em que ser mantido vivo sem nenhum prazer se torna muito difícil, reconhecendo que o medo de partir acompanha a todos, mesmo quando existe aceitação sobre o fim. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta revelação feita pelo famoso? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, Eduardo Costa voltou a comentar de maneira direta sobre as marcas que o uso de anabolizantes deixou em sua vida. O cantor, que já exibiu um corpo bastante musculoso, contou que as substâncias afetaram não apenas sua saúde, mas também seu estado emocional. Ele explicou que a aparência foi devastadora e que até hoje sente os efeitos, descrevendo a droga que usou como algo que o levou a um ponto muito negativo. O artista relatou que decidiu abandonar os hormônios quando percebeu mudanças fortes em seu temperamento. Segundo ele, qualquer comentário o deixava irritado, mesmo elogios, algo totalmente diferente de sua personalidade habitual. Eduardo disse que sempre foi direto e sincero, mas que nunca havia sido impulsivo a ponto de perder o controle com tanta facilidade. Hoje o cantor prefere um estilo de vida mais leve e um corpo mais natural, longe do visual extremamente musculoso que já ostentou. Ele contou que busca um físico mais simples, magro e definido, sem excesso de massa. Para ele, não faz mais sentido manter o padrão que antes tanto perseguia, e agora prefere algo que reflita mais o equilíbrio e saúde. Mesmo assim, Eduardo admite que ainda sente vontade de voltar ao uso das substâncias quando vê pessoas muito musculosas. Ele afirmou que este impulso ainda existe, mas evita retomá-las, porque conhece bem o preço que pagou. Além disso, comentou que sua voz também mudou ao longo dos anos e acredita que os anabolizantes contribuíram para isso.
somando a outros episódios marcantes de sua vida. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre este relato forte de Eduardo Costa? Deixa tudo abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Portal Léo Dias, a apresentadora Sônia Abrão, que é prima do cantor Chorão, comentou sobre a escolha de José Loreto para interpretar o vocalista do Charlie Brown Jr. no cinema. O músico, que morreu em 2013, terá sua história contada em uma cinebiografia, mas Sônia contou que não aprovou a escolha do ator. Em entrevista a um podcast, ela afirmou que nunca enxergou Loreto como o primo e que não sente semelhança entre os dois, apesar de sua irmã ter acreditado no ator desde o início. Mesmo não concordando com a escalação, Sônia Abrão disse que pretende assistir ao filme, que foi inspirado no livro escrito pela viúva do cantor. Para ela, uma boa atuação pode superar a falta de aparência física, e isso a deixa curiosa para ver o resultado final nas telonas. A apresentadora explicou que já havia dito diretamente ao ator que não imaginava como Chorão, mas que se mantinha o interesse em conferir sua performance. Segundo Sônia Abrão, José Loreto enviou uma mensagem a ela brincando sobre sua opinião, dizendo que teria sido descartado se ela fosse responsável pelo elenco. O ator pediu que ela assistisse ao longa antes de tirar conclusões e garantiu que se dedicou profundamente ao papel. Ela comentou que, ao ouvir o áudio enviado por ele, já percebeu trejeitos e o tom de voz, lembrando o músico. A apresentadora contou que, pela forma como Loreto falou e gesticulou na mensagem, ficou a impressão de que o ator realmente mergulhou no personagem. Para ela, isso pode surpreender o público e talvez mudar sua visão inicial quando finalmente assistir a cinebiografia. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta opinião de Sônia Abrão? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias CBN Total, um morador muito conhecido de Boituva, em Santa Catarina, morreu aos 55 anos nesta última terça-feira, dia 25. Gentil Pavese havia sido socorrido após ser atingido por uma árvore que caiu durante um vendaval no início de novembro. Depois do resgate, ele permaneceu internado em Brusque, mas não conseguiu se recuperar e acabou falecendo durante a madrugada. O velório, pessoal, e também o sepultamento de Gentil acabaram ocorrendo ainda na terça-feira, reunindo familiares e amigos moradores da cidade. A perda gerou grande comoção entre aqueles que o conheciam e acompanhavam a sua luta desde o acidente. Infelizmente, com pesar e tristeza, veio a nos deixar o queridíssimo, pessoal, Gentil Pavese. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.